Olá, professores de todas as áreas, de todas as disciplinas. Olá, coordenadores. Olá, diretores de escola, supervisores, PKs que assistem às nossas ATPCs. A ATPC dessa semana será uma ATPC geral para falar um pouquinho sobre o novo ensino médio, especificamente sobre os itinerários formativos, né? Por que essa conversa é importante, né? E por que uma ATPC geral para todo mundo para falar disso? Porque mesmo que hoje não tenhamos aula no ensino médio, a gente precisa estar atento a tudo que está acontecendo no novo ensino médio, a gente precisa ficar atento a toda essa questão dos itinerários formativos, principalmente dos itinerários formativos integradores. Por quê? Nos próximos anos eu posso ter aulas atribuídas nesse modelo novo de ensino médio. Então essa conversa hoje que a gente vai fazer são para todos os professores de todas as disciplinas, tá bom? Aqui a gente vai dar uma olhadinha na pauta, a gente vai fazer uma sensibilização com vocês, vai ter uma apresentação geral da supervisora de ensino aqui, Clarete Paranhos, que ela é responsável aqui na diretoria de ensino por toda essa parte de formação do novo ensino médio. E aí depois cada dupla de PCNP vai conversar com vocês um pouquinho sobre os itinerários formativos das áreas, os integrados e os puros. E aí, Érica, você quer falar um pouquinho sobre essa primeira pergunta para reflexão? Nós pensamos no seguinte, né? Quando o núcleo traz essa proposição de formação para os professores, essa pergunta é uma pergunta que não quer calar, né? Como é que você pensa que os itinerários formativos irão oportunizar os aprofundamentos curriculares necessários? Eu acho que essa é uma situação, problema aí, para pensarmos, porque nós temos aí com as reestruturas propostas do novo ensino médio, uma parte dos conhecimentos vão ser aprofundados nessas unidades curriculares. Então, é para a gente, durante a exposição dos PCNPs, pensarmos, né, um pouco sobre essa pergunta: como é que esses itinerários, como é que esses aprofundamentos vão, de fato, assegurar aprendizagens, né, conhecimentos. É para a gente refletir um pouco disso dentro das especificidades dos componentes, né, Paulinho? Isso. Na verdade, hoje é um bate-papo geral, né, pautado no que tem até hoje de materiais, que são o catálogo, o guia do estudante, né? Então, é uma conversa bem em cima do que a gente tem até hoje e de tudo que foi trazido, que será trazido pela supervisora Clarete, que as últimas informações até o momento, ela vai passar para a gente daqui a pouquinho. Aqui, professores, aqui é o site onde estão todos os materiais que vocês podem fazer a consulta, né? Que vocês podem ler, se informar. Tudo que é novo, que sai do novo ensino médio, é colocado nesse site. E então é bom a gente estar sempre dando uma olhadinha nele, né? Então eu vou abrir aqui para a gente dar uma olhada para mostrar um pouquinho desses documentos. Então, quando a gente entra naquele site ali que eu falei para vocês, aparece essa carinha aqui. Então, tem aqui uma explanação sobre no novo ensino médio, o que é. Tem já o currículo em ação linkado aqui nessa parte. Tem, conheça os itinerários formativos e a sua organização. Então, tem aqui, ó, aprofundamento curricular da área de conhecimento. Tem a parte do Novotec Expresso, dos cursos de qualificação profissional. Tem o Novotec integrado. Então, tá tudo separadinho. E aí você clica e vai passeando aqui pelo site. Tem o guia do estudante, que é bem legal para que os alunos possam consultar ou para que vocês possam conversar com eles também, caso tenha dúvida. Então, é um PDF onde tem esse e-book aqui do novo ensino médio. Então, aqui traz para eles os nomes, né? E tem tudo certinho explicado aqui em cada página, que é o que a gente também vai acabar conversando com vocês daqui a pouquinho a respeito disso. Depois tem conheça as ementas detalhadas. Então, esse é um documento um pouco mais completo, que a gente também pode conversar um pouco ao longo da nossa exposição aqui, os PCNPs,
Porque ele traz o catálogo das emendas detalhadas dos aprofundamentos. Então, aqui ele vai trazer para a gente várias coisas a respeito desse aprofundamento, tá? Tanto dos itinerários puros quanto dos integrados. Então, esse documento é bem legal. Ao longo da nossa conversa aqui hoje, a gente vai trazendo alguns aspectos deles para vocês. Tem também as matrizes curriculares, que a supervisora Clarete vai comentar um pouquinho com vocês a respeito de número de aulas de cada unidade curricular dentro de um itinerário formativo, e ela vai trazer um pouquinho mais em profundidade algumas coisas sobre essa questão de carga horária. Mas aqui já tem as matrizes das unidades curriculares desses itinerários formativos. Então, aqui tem os itinerários formativos, tem os documentos orientadores, tem perguntas e respostas, tá? Vocês podem clicar aqui e olhar quais foram as principais dúvidas até hoje a respeito do novo ensino médio. Eles fizeram um compilado de todas essas dúvidas que foram aparecendo ao longo de todas as formações que foram acontecendo. Aqui tem a playlist, tudo que foi dito, tudo que foi trabalhado sobre o novo ensino médio estão disponíveis aqui para vocês também fazerem a consulta. Bom, sobre esse site, eu acho que é isso que a gente queria conversar com vocês. O Paulinho e demais professores, né, que estão assistindo essa formação, a ideia do núcleo pedagógico é da gente ter um tempo de estudo mesmo, né? Não é a primeira vez que nós estamos conversando sobre esse assunto, né? A rede está debruçada sobre isso, já teve o dia na escola para fazer essa análise, essa discussão, até mesmo para que os alunos pudessem apontar, né, suas escolhas. No entanto, a gente entende que, para além do centro de mídias, para além das discussões da escola, o núcleo pedagógico traz aqui mais uma vez o convite para que a gente olhe principalmente para os itinerários que foram lá os aprofundamentos selecionados da escola, né? Para que a gente tenha o máximo de propriedade, para que a gente conheça o máximo possível tudo aquilo que existe hoje, para a hora que chegarem as novas proposições e os novos documentos, esse a gente já ter o domínio, né? Porque uma coisa é passar o olho, uma coisa é assistir uma formação, e a outra coisa é a gente pegar o documento e fazer todos os registros sobre, né, essa leitura, um estudo aprofundado mesmo. E esse ATPC de hoje, né, nós, PCNPs, vamos trazer um pouco dessa provocação e dessa reflexão. Bom, feito todas essas ponderações sobre o que é o ATPC dessa semana, sobre a organização dessa ATPC, de como ela está estruturada, né? Dessas falas sobre os itinerários, dessas falas sobre esses materiais que estão compondo até o momento tudo que a gente tem sobre o novo ensino médio. A parte inicial da nossa conversa será feita pela supervisora Clarete Paranhos, aqui da diretoria de ensino, que é responsável por toda essa organização aqui na diretoria e essa articulação sobre os itinerários formativos, sobre toda essa estruturação do novo ensino médio. Então, a gente vai ficar agora com uma fala geral da supervisora Clarete. Oi, pessoal, bom dia. Eu espero que todos estejam bem e espero que todos nós aproveitemos bastante essa formação. Meu nome é Clarete Paranhos, eu sou supervisora de ensino aqui na diretoria e eu vou falar um pouquinho para vocês sobre o novo ensino médio, fazer uma retomada. Então, eu vou apresentar aqui a pauta para vocês, para vocês terem uma ideia do que a gente vai conversar. Vai ser uma conversa, é uma retomada mesmo, já que é um assunto que a gente já tem discutido bastante, seja por meio de lives diretas da SEDUC, seja por meio de formação de IPC, de professores coordenadores, de diretores, tanto aqui por meio da supervisão quanto por meio do núcleo pedagógico. Então, nós vamos falar um pouquinho sobre o novo ensino médio, fazer uma retomada dos princípios do novo ensino médio,
falar um pouquinho do cronograma de implantação, que já está aí também bastante conhecido pela rede, mas muitas vezes ele sofre alterações, então a gente vai retomar rapidamente. Eu vou falar um pouquinho sobre os aprofundamentos, os itinerários formativos, e vou dar algumas notas sobre a expansão do ensino médio, porque também isso já é um assunto que já está sendo discutido pela rede, ou pelo menos deveria estar sendo, mas eu tenho certeza que os diretores, os professores, os coordenadores já estão discutindo. Então, eu vou dar uma retomada rapidinha nessa questão da expansão. O currículo paulista, ele faz parte do currículo de educação básica. Ele é o culminar de um processo de mudanças que vem lá da LDB de 2017, dentro de todo um contexto político, histórico, de mudanças aí no Ministério da Educação. Então, esse processo começa desde a mudança na LDB em 2017 até hoje, né? Então, em 2019, a gente já teve a implantação do novo currículo paulista da educação infantil e ensino fundamental, e agora a gente, com a deliberação 186/2020, a gente tem aí a implantação do ensino médio. Então, o currículo paulista, ele vai afirmar o compromisso com o desenvolvimento dos estudantes em suas dimensões intelectual, física, socioemocional e cultural. É aquele princípio de educação integral que está bastante presente no currículo paulista da educação básica. Esse currículo paulista, ele vai definir as competências e habilidades essenciais à atuação na sociedade contemporânea, e ele está em conformidade com as 10 competências gerais da BNCC. Essas 10 competências vão ser discutidas durante bastante tempo aí nas formações, com relação, inclusive, aos itinerários formativos específicos de cada área do conhecimento. Em termos de princípios, né, um princípio importante do currículo paulista é a educação integral. É entendido em suas dimensões intelectual, física, socioemocional e cultural. Isso é um princípio muito importante do currículo paulista, que a gente tenta resumir aqui, olha. Então, você tem de uma educação centrada exclusivamente na dimensão cognitiva, o currículo passa a incluir explícita e intencionalmente a dimensão socioemocional. De uma fragmentação das disciplinas, o currículo busca uma integração curricular e relacionar o conhecimento com a experiência. E de uma abordagem massificada de estudantes, propondo, então, a concretização de projetos de vida, de anseios, como uma finalidade importante da educação. As competências gerais da educação básica, a gente não vai ver aqui de forma a miúde, porque vocês vão ver isso em outros momentos, aí com as formações e também nas formações específicas dos itinerários formativos. De qualquer maneira, são 10 competências gerais da educação básica que se encontram na BNCC. A primeira está no campo do conhecimento, a segunda no campo do pensamento científico, crítico e criativo. Como eu falei, a gente não vai entrar com detalhes, porque isso vai ser estudado muitas vezes nas formações aqui da diretoria, seja nas APPCs, enfim. A terceira competência está no campo do repertório cultural, a quarta está no campo da comunicação, a quinta competência está no campo da cultura digital, a sexta competência está no campo do trabalho e do projeto de vida, a sétima está no campo da argumentação, a oitava no campo do autoconhecimento e autocuidado, a nona, empatia e cooperação, e a 10ª, responsabilidade e cidadania.
Essas 10 competências, elas estão sempre sendo retomadas, inclusive tem cursos que estão sendo encaminhados aqui pela diretoria de ensino, pelos PCNPs, e novamente, elas sempre vão ser retomadas aí toda vez que a gente for falar das competências específicas, por exemplo, das áreas do conhecimento, porque elas têm que ser consoantes. Aqui a gente tem um resumo do que aconteceu aí desde 2017, né, e que está culminando agora com o novo ensino médio. A gente teve uma mudança na LDB, que foi em 2017, dentro de um contexto histórico, político, né, em agosto de 2016, a gente mudou de governo federal, foi o Michel Temer que foi para o governo, e a gente teve mudanças no MEC e mudanças já em fevereiro de 2017, várias mudanças na LDB, que vão, então, gerar mudanças nas diretrizes curriculares nacionais para o ensino médio, que vão gerar uma resolução, que é a CNSEB 4, que vai instituir a Base Nacional Comum para o ensino médio. A gente também tem a Base Nacional Comum da Educação Básica como um todo, mas essa 4 é especificamente para o ensino médio. A gente tem uma portaria MEC, que é a 1432/2018, que vai falar dos referenciais para os itinerários formativos, então ela é bem específica para os itinerários formativos. E com relação ao ensino médio, a gente tem, então, agora em 2020, aqui em São Paulo, a deliberação do Conselho Estadual de Educação 186, que vai instituir o currículo paulista do ensino médio. Então, vamos lá. A deliberação 186/2020 e a indicação 198/2020, elas, então, instituem as diretrizes curriculares para a etapa do ensino médio aqui em São Paulo, e ela, então, vai completar, essas duas legislações vão completar e se articular com todo o conjunto constituído pelo currículo paulista da educação infantil e do ensino fundamental, que são essas duas deliberações aqui, a 169/2019 e a indicação 179/2019. Então, ele vai definir, esse ensino médio, né, o currículo paulista vai definir o conjunto de aprendizagens essenciais que devem ser asseguradas aos adolescentes, aos jovens e adultos na etapa do ensino médio. E essas aprendizagens essenciais são os conhecimentos, habilidades, atitudes e os valores mobilizados aí para resolver problemas escolares e não escolares, né? E que estão ligados às competências específicas também das áreas do conhecimento. Do ponto de vista da organização curricular, como que fica o ensino médio? Isso é nacionalmente falando, tá? A formação geral básica deve ter no máximo 1.800 horas. E a gente tem os itinerários formativos, que devem ter no mínimo 1.200 horas. O ensino médio ele tem que ter no mínimo 3.000 horas, e aí dessas 3.000 horas, o máximo de 1.800 da formação geral básica e o mínimo de 1.200 nos itinerários formativos. Mesmo que você tenha mais que 3.000 horas, é o caso do currículo de São Paulo, por exemplo, ele vai ter mais que 3.000 horas, a formação geral básica não pode passar de 1.800 horas. Então, tudo que passar de 1.800 horas vai para os itinerários formativos, nunca para a formação geral básica. Bom, a formação geral básica está dentro dessas áreas que a gente já conhece, linguagens e suas tecnologias, matemática e suas tecnologias, ciências da natureza e suas tecnologias, e ciências humanas e sociais aplicadas. E um outro ponto importante também dessa formação geral básica do currículo é o fortalecimento das relações entre os saberes e sua contextualização. Então, sempre procurando uma integração curricular, então essas áreas não trabalhando isoladas, nem componentes curriculares isolados e nem áreas isoladas. Isso é um objetivo do currículo paulista, tá nos documentos legais, né, tanto do ponto de vista teórico quanto prático. E sobre os itinerários formativos, né,
Vou falar rapidamente o seguinte, já houve várias formações pela SEDUC, diretas, são lives direto para as escolas, direto para os diretores, para os professores coordenadores, já houve lives também direto com os professores, no dia 6 de agosto, depois a gente vai retomar isso, com todos os professores do ensino médio, das escolas, de todas as escolas. Formações pela diretoria também, a gente já fez várias formações. Houve consulta a professores via Google Forms. Esses Google Forms foram encaminhados a todas as escolas em abril de 2021, tanto via SEDUC quanto via boletim DECOI, foi o boletim DECOI 43 de abril de 21. Esse Google Form era para os professores opinarem sobre os itinerários formativos e até mesmo sugerir e elaborar itinerários formativos e aprofundamentos, que a gente vai ver um pouquinho o que é essa coisa de itinerário formativo e aprofundamento. Houve também consulta a alunos, também via Google Forms, também encaminhada pela SEDUC a todas as escolas em abril de 21, e a gente também encaminhou pelo boletim DECOI 043, também lá de abril de 21. Nesse Google Form para os alunos, eles deviam falar sobre as preferências relacionadas aos aprofundamentos. Então, que áreas que eles gostam mais, o que eles gostariam de aprofundar. Então, foi feita essa consulta. Nós aqui da diretoria, nós não tivemos acesso, não conseguimos ter acesso à participação. Os dados da SEDUC são que 150 mil estudantes participaram, tá? Então, a gente não teve dados aqui da nossa diretoria, esses são dados da SEDUC como um todo. Então, 154 mil estudantes participaram, responderam esse Google Forms, e 18 mil professores também responderam ao Google Forms, sugerindo, opinando e sugerindo aprofundamentos. Esses são dados da SEDUC. Sobre o cronograma de implementação dos itinerários formativos e do novo ensino médio de maneira geral. Então, depois dessas consultas para professores e estudantes, que eu falei rapidamente para vocês, no dia 15 de junho, a SEDUC lançou os itinerários formativos, os aprofundamentos, e aí, de 15 de junho a 15 de julho, houve manifestação de interesse dos estudantes. Então, eles entraram na sede, viram os itinerários formativos, os aprofundamentos que estavam ali na sede, e eles foram fazendo as suas opções. Eles podiam fazer 6 opções, né? Desde o que eles queriam mais até o que eles queriam mais ou menos. Então, as 6 opções. No dia 20 de julho, a gente teve o resultado da manifestação de interesse dos alunos com relação a esses aprofundamentos, e a gente teve também a divulgação das matrizes. Essas matrizes foram encaminhadas a todas as escolas, todas as unidades curriculares. Então, aí as matrizes, elas trazem cada aprofundamento, e depois se der tempo, eu vou mostrar um pouquinho essas matrizes para vocês. Mas ela traz todos os aprofundamentos com as unidades curriculares, com os componentes curriculares. Depois eu vou falar disso melhor com vocês lá para frente. 18 de agosto, até 18 de agosto, a escola definiu quais aprofundamentos que ela ofertou. Vocês lembram que lá no dia 6 de agosto de 21 agora, os professores do ensino médio não deram aula nesse dia, né, não ministraram aulas nesse dia, e todo mundo parou, deveria ter parado ali para discutir, para decidir com a equipe lá da escola, a equipe de direção, a equipe pedagógica, quais itinerários que a escola iria oferecer a partir daquelas escolhas que os alunos tinham feito, tá? Então, a escola definiu ali no dia 8 e até o dia 18, ela lançou ali na sede os itinerários que a escola vai ofertar em 22. Aí eles foram homologados pela diretoria, e agora a gente está no período de rematrícula, a gente acabou agora em 24 de setembro. E esse calendário da SEDUC, até o momento não foi alterado, mas pode sofrer alterações, né, pessoal? Então, 18 de novembro, divulgação do resultado da matrícula, depois a gente tem atribuição de aulas, está previsto aqui final de novembro até dezembro, em fevereiro o início das aulas. Isso é um pouco do calendário que a SEDUC nos passou. Bom, para definir os itinerários, vocês devem se lembrar que o que a escola deveria levar em conta?
o número de turmas previstas para a segunda série, o ano que vem, né? Então, você tinha 2 turmas, tinha que ter pelo menos 2 itinerários formativos, né? Integrados nesse caso. A manifestação de interesse dos estudantes também tinha que ser levada em conta, e o quadro docente em exercício na unidade escolar. Então, esses 3 critérios deveriam, né, ter sido levados em consideração para a escolha dos itinerários. E eles foram discutidos lá naquela reunião que eu falei para vocês, do dia 6 de agosto. Bom, todas as escolas, então, devem ofertar no mínimo 2 opções de aprofundamento. Por que isso, pessoal? Para que todas as áreas do conhecimento estejam contempladas ali no conjunto dos itinerários da escola. Então, se a escola só tem 2 turmas, ela tem que obrigatoriamente oferecer itinerários, 2 itinerários, mas que sejam 2 itinerários integrados para que todas as áreas do conhecimento sejam atendidas, para tentar atender a carga horária dos professores, para não ter problema na hora da atribuição de aulas. E aí, o que são esses itinerários formativos? A gente está retomando, fazendo uma retomada. A gente pensa que essa discussão já está sendo feita na escola, porque a gente já fez bastante formação, mas é sempre importante a gente repetir, às vezes ficam dúvidas, então é sempre importante a gente retomar. Na realidade, gente, os itinerários formativos, eles são formados por várias coisas. A primeira coisa que faz parte do itinerário formativo é o aprofundamento numa área do conhecimento. Então, são aprofundamentos nas áreas do conhecimento, né, ofertadas pelas instituições e redes de ensino, que possibilitam ao estudante fazer escolhas conforme seu interesse, para aprofundar seus conhecimentos e se preparar para o prosseguimento de estudos ou para o mundo do trabalho. Então, é aprofundamento nas áreas, mas o aprofundamento, ele é uma parte do itinerário formativo. Aqui, por exemplo, na SEDUC, o que a gente tem como itinerários formativos? A gente tem o aprofundamento, por exemplo, dar um exemplo de um aprofundamento, matemática conectada, um aprofundamento em matemática, na área de matemática. Só que o que é o itinerário formativo? É o aprofundamento na área de matemática, no caso, nesse exemplo que eu estou falando, mais o projeto de vida, mais a tecnologia, mais as eletivas. Ou seja, nesse momento, o que são os itinerários formativos? O aprofundamento numa área do conhecimento ou um aprofundamento em áreas integradas, mais o Inova. Então, aprofundamento mais Inova igual itinerários formativos. E quando eu falar rapidamente da extensão, que vocês já devem estar discutindo aí na escola, vocês vão entender que o itinerário vai ser o aprofundamento, mais o Inova, e mais algumas coisas que vão aparecer aí como extensão de carga horária. Como eu falei anteriormente, a formação geral básica só pode ter 1.800 horas, então tudo que tiver de extensão de carga horária também vai virar itinerário formativo, além dos aprofundamentos. Bom, os aprofundamentos são esses aqui, esses aprofundamentos que estavam ali na sede, né, para as escolas fazerem suas opções ali depois da consulta aos alunos, né, da situação ali da escola e do número de classes para o ano que vem. Então, são esses itinerários que estão ali, né, ciências da natureza e suas tecnologias, a gente tem ciências em ação, a cultura do solo, do campo à cidade, que é de ciências humanas e ciências da natureza, superar desafios de humanas, ciências sociais e humanas aplicadas, corpo, saúde e linguagens, de linguagens e ciências da natureza, cultura em movimento, diferentes formas de narrar a experiência humana, linguagens e ciências humanas, a gente tem linguagens e matemática com um aprofundamento START, a hora do desafio. Depois a gente tem linguagens e suas tecnologias com se liga na mídia. Meu papel no desenvolvimento sustentável é o aprofundamento de matemática e ciências da natureza, área integrada. Matemática e ciências humanas, a gente tem ciências humanas, arte, matemática, quem divide e multiplica, que é um aprofundamento curricular e integrado, e matemática e suas tecnologias, matemática conectada. Então, a gente tem 4 aprofundamentos curriculares puros e 6 integrados. São esses que dentre esses que as escolas escolheram para aprofundar no próximo ano. E aí, pessoal, só para retomar também, cada uma das opções de aprofundamento,
ela é composta por 6 unidades curriculares. Isso é importante falar, porque às vezes tem gente que ainda está confundindo assim, ó. O aluno vai fazendo unidades curriculares, esse semestre eu quero essa unidade curricular, a outro semestre eu quero outra. Na realidade, é um aprofundamento. Então, se ele escolhe, por exemplo, matemática conectada, ele vai fazer unidades curriculares que são desse aprofundamento, da segunda até a terceira série. Então, cada unidade curricular dura um semestre, mas, de novo, você tem um aprofundamento, esse aprofundamento é composto por 6 unidades curriculares. Então, elas vão durar um semestre. Na segunda série, a gente vai ter 2 unidades curriculares. Então, vamos pegar de novo. Matemática conectada. Na segunda série, eu tenho a primeira e a segunda unidade curricular de matemática conectada. E na terceira série, eu tenho a terceira, a quarta, a quinta e a sexta unidades curriculares do aprofundamento matemática conectada. E fica mais ou menos assim, ó. Na primeira série, mais ou menos assim, não, fica assim. Na primeira série, a gente não tem aprofundamento, mas a gente tem, esse ano, a gente já tem itinerário formativo, porque tem o Inova esse ano. Então, na primeira série, o itinerário formativo vai ser sempre o Inova. Se tiver alguma extensão agora, mas nesse momento, o Inova. Na segunda série, a gente, além do Inova, a gente vai ter as unidades curriculares referentes ao aprofundamento que o aluno escolheu. Então, se ele escolheu matemática conectada, ele vai fazer 1, 2, 3, 4, 5, 6 unidades curriculares de matemática conectada, sendo 2 na segunda série e 4 na terceira série. Esse é o desenho aí de como ficam os itinerários formativos, os aprofundamentos durante a segunda e a terceira série. Aqui, no caso durante a segunda e a terceira série, a gente está mostrando os aprofundamentos. Na primeira série, a gente não mostra nada, porque não tem aprofundamento, mas tem itinerário formativo, como, por exemplo, as matérias do Inova hoje. Então, pegando aqui uma área, a matemática e ciências da natureza, o aprofundamento do meu papel no desenvolvimento sustentável, o que eu vou ter? Eu tenho 6 unidades curriculares, sendo 2 na segunda série e 4 na terceira, e são essas as unidades curriculares ligadas a esse meu papel no desenvolvimento sustentável. Então, água e energia, projeto de casa sustentável, cidades e comunidades sustentáveis, consumo e produção responsáveis, climatologia e geolocalização e mobilidade, são, então, as unidades curriculares desse aprofundamento, tá? E cada unidade curricular dessa aqui, pessoal, é composta de 10 aulas semanais. E cada unidade curricular tem também os seus componentes curriculares correspondentes. Então, a gente vai ver aqui um exemplo. Nesse mesmo aprofundamento, com essas unidades curriculares, a gente vai ter, vamos pegar aqui o exemplo da unidade curricular 3, que são cidades e comunidades sustentáveis, e ver quais são os componentes curriculares que fazem parte dessa unidade curricular. Então, a gente tem aqui, por exemplo, cidades e comunidades sustentáveis, é a unidade curricular 3 desse aprofundamento. Então, quais são os componentes curriculares? Biodiversidade e qualidade de vida, a gente tem 3 horas aulas, luz e tecnologia, 2 horas aula, funções, consumo e preservação do meio, 2 horas aula, e tecnologia e ambiente, 3 horas aulas. Aqui a gente tem os docentes, né, que podem ministrar esses componentes curriculares, dependendo da sua formação curricular, né, isso é decidido ali na hora da inscrição, né, qual é a formação, a habilitação ou a qualificação do professor. Então, aqui, nessa unidade curricular, professores de matemática, física, química, biologia, vão poder ministrar esses componentes curriculares da unidade curricular 3, dependendo aí da sua formação lá no histórico escolar. Aqui a gente tem mais um exemplo, aqui no caso de Ciências Humanas e Sociais Aplicadas, o aprofundamento a superar desafios de humanas, a gente tem 2 unidades curriculares na segunda série, no mundo tudo está interligado, pessoal e coletivo repense suas atitudes, e 4 unidades curriculares lá na terceira série, em que mundo vivemos, atitudes sustentáveis, o direito a ter direitos, cenários, pontos e trilhas. E lembrando que cada uma unidade dessas unidades curriculares vão ter os seus componentes curriculares
específicos, com 10 aulas cada um. Com 10 aulas ao todo na unidade curricular, distribuídas pelos componentes aí específicos. Então, aqui só relembrando, hoje, tá, nesse momento, o currículo paulista está com 1.800 horas da Base Nacional Comum, que é o máximo que pode ter, e 1.350 horas de itinerários formativos. E todos os componentes curriculares estão mantidos, tanto na formação geral básica, quanto no aprofundamento e ali que fazem parte dos itinerários formativos. Por isso que tem bastante itinerário formativo, bastante aprofundamento integrado, para garantir essas áreas, que todas as áreas do conhecimento estejam ali mantidas. E aí, eu vou falar, assim, da expansão, também não vou entrar em muitos detalhes, porque isso está sendo discutido. Então, vai ter expansão em 2022, no noturno. Por quê? O noturno, essa expansão é obrigatória, porque é obrigatório ter 3.000 horas, e agora não dá mais para ter só as 2.400 horas, o prazo está acabando. Então, o noturno também tem que ter 3.000 horas. Então, a gente vai ter em 22 expansão para a primeira e segunda séries do noturno, e depois em 23 para a terceira. E a gente vai ter no diurno, na segunda série, expansão em 2022. Na terceira série do ensino médio, tanto diurno quanto noturno, a expansão vai ser lá em 2023. Então, o noturno de 2.400 horas vai passar para 3.000 horas. E o que vai acontecer? A gente vai ter 8 aulas a mais na semana na primeira série, então vai passar a ter 33 aulas. 9 aulas a mais na segunda série, vai passar a ter 34 aulas. E 8 horas a mais na terceira série, vai passar a ter 33 aulas também no noturno, semanais, tá bom? Na primeira série, a gente vai ter aquelas 8 aulas, serão 5 aulas de formação geral básica, porque o diurno o noturno vai ter que se igualar com o diurno em relação à formação geral básica, 1.800 horas, que é o máximo, e essas aulas serão uma de língua portuguesa, uma de matemática, uma de sociologia e 2 de educação física. E a gente tem, além disso, dessas 5 aulas da formação geral básica, a gente vai ter 3 aulas de componentes que já vão ser ali dos itinerários formativos, que vão ser 2 aulas do projeto de vida e 1 aula de tecnologia e inovação. Na segunda série, no noturno ainda, a gente vai ter mais 9 aulas, sendo 5 aulas de aprofundamento. Todas essas 9 aulas do noturno na segunda série já não serão mais na formação geral básica, serão nos itinerários. Serão 5 aulas de aprofundamento curricular, 2 aulas de projeto de vida, 1 aula de tecnologia e inovação e 1 aula de educação física. Então, no noturno a gente tem 3 modelos, aulas pelo centro de mídia, ou estudos orientados aí nos moldes do CEJA, onde o aluno recebe material e vai na escola para tirar dúvidas, para ser orientado pelos professores, ou aulas presenciais. Aí, se a escola tem espaço ocioso, ela pode optar por aulas presenciais ali, começando às 18h15. O problema não sei se é problema, mas essas aulas presenciais, como são 8 aulas na semana, se você dá aulas presenciais, você vai ter 5 aulas de segunda a sexta. Então, esse modelo ele tem que ser combinado com os outros 2 modelos que a escola escolha. Por quê? Porque aí fica faltando ainda 3 aulas para completar as 8. Mas são esses 3 modelos do noturno. No diurno, a gente vai ter 7 aulas semanais para a segunda série e 5 aulas semanais na terceira série. E o diurno já tem as 3.000 horas, mas a Secretaria da Educação resolveu fazer essa expansão, a expansão de algumas aulas também para o diurno, tá? Então, na segunda série vai ser em 22 e na terceira série vai ser em 23. Quais são os modelos de ampliação? Lá no noturno, vocês viram que a gente tem 3 modelos. Aqui, no diurno, a gente só tem 2 modelos. Ou aulas presenciais, ou aulas pelo centro de mídias. Na segunda série, no diurno, a gente vai ter 2 aulas de educação física, 2 aulas de língua inglesa, desculpem,
e 3 aulas de orientação de estudos. E lá na terceira série, quando tiver a expansão, vão ter 2 aulas de eletivas e 3 aulas de orientação de estudos. Essas são as aulas que vão acontecer no diurno e que vão estar na expansão do ensino médio do diurno, tá bom? O que é importante, a expansão tanto do diurno quanto do noturno, ela não pode coincidir com o horário de aula do turno do aluno, então essas aulas vão ser sempre no contraturno, no horário combinado, a escola e os professores vão ver isso, vamos discutir isso, vamos conversar com os alunos, vamos ver o que é melhor aí para os alunos ir para a escola. Aqui a gente está mostrando de novo, então, o site do ensino médio, pessoal. Então, tem esse site que tem o currículo, o documento completo, o documento orientador, todos os aprofundamentos, playlist com todas as lives, com bastante coisa gravada, com vídeos. Tem lá os links de pergunta e resposta. E um outro site também, que é o site da IFAP. Esse site, quando você entra nele, você tem acesso a todas as etapas do currículo, desde a educação infantil até o ensino médio. E lembrando também que todas as matrizes e o catálogo dos aprofundamentos, eles foram encaminhados a todas as escolas do ensino médio. Então, falem lá com o seu diretor, se ele não mostrou, se vocês não receberam. Então, é importante dar uma olhadinha nesses documentos, porque muita coisa pode ficar mais clara quando vocês olharem esses documentos. E aí, qualquer outra dúvida, converse com a sua direção, conversem aqui na diretoria, converse com a supervisão, converse com os PCNPs, que a gente está aqui à disposição de vocês para tirar qualquer dúvida. É isso, pessoal. Bom trabalho para todo mundo e até breve. Então, pessoal, nós vamos passar, né, pelos 10 aprofundamentos. Cada dupla de PCNP vai fazer uma breve conversa, trazendo alguns olhares, alguns questionamentos e algumas reflexões, no sentido de provocar, né, movimentos de estudo. Então, o primeiro aprofundamento que a gente vai conversar é o de natureza com humana, certo, Paulinho? A gente quebrou meio que a ordem do guia do estudante. Então, lá naquela plataforma onde o Paulinho estava navegando, tem o guia do estudante, de onde a gente pegou os recortes dessa apresentação. E também o que o Paulinho comentou, que são as fichas com as informações um pouquinho mais elaboradas sobre cada um desses aprofundamentos. O aprofundamento de humanas com natureza, ele tem o título A Cultura do Solo, do Campo à Cidade. E aí, no guia do estudante, a gente tem algumas perguntas já para provocar o estudante, né, Paulinho? Que perguntas são essas? Tem alguns já questionamentos logo já de cara ali, para que os estudantes possam fazer a leitura e pensar um pouquinho a respeito disso, né? A primeira delas seria como nos relacionamentos com o solo, a terra, as plantas e os animais, né? Como nos relacionamos, na realidade, né? Com o solo, a terra, a planta e os animais. Então, já parte daí uma questão para os alunos já irem fazendo uma reflexão. Como é a minha relação com tudo isso, né, Érica? E aí a próxima seria, todos temos direito a um pedaço de terra? Aí a questão já vai aprofundando. Será que a matéria e a energia presentes no solo também fazem parte de nós? A produção de alimentos é suficiente para a sobrevivência do ser humano? E a última, você já pensou na relação que a terra pode ter com a cultura de um povo? E aí, Érica, como que a gente responde alguma dessas questões? Maravilha, Paulinho. Eu vou pedir para você retornar para o slide anterior, que é o título, né, do aprofundamento. E nessa conversa, a gente tem que pensar nas 6 unidades curriculares que estão divididas para esse aprofundamento, né? Então, a gente tem a unidade curricular 1 e 2, que vai acontecer lá na segunda série. E nessa unidade curricular 1, nós temos uma reflexão ali proposta, né, para os professores desenvolverem cada um nos seus componentes, as relações entre o homem e o planeta Terra, entre o homem e a natureza,
né? E eu creio que esse olhar, ele é ultra contemporâneo e extremamente necessário. Na continuidade, na unidade curricular 2, que ainda vai acontecer lá na segunda série, olhando para as proposições, a gente já tem uma reflexão sobre a questão socioeconômica e cultural, né? A gente fala tanto, né, do que o agro é tech, o agro é pop e tudo mais, mas quais são as relações socioeconômicas e as culturas, né, os povos que estão em cada um dos territórios, para a gente pensar um pouco sobre essa ação humana e as suas consequências, né, no desenvolvimento. Aí, só para a gente provocar mais um pouco, a gente tem 4 unidades curriculares acontecendo lá na terceira série. A primeira começa com o título Tecnologia e Sustentabilidade. E por que falar em sustentabilidade hoje em dia, né? Paulinho, quer comentar? Eu quero abrir o documento aqui, amiga. Tá. Eu tô Então, tentando achar a vou página, peraí. falando. Se você quiser, você complementa. Depois o Tá Gil bom. diz. Na unidade curricular 4, nós temos mundos que se conectam. A pergunta que ali vai ser provocada para o estudante está diretamente relacionada com a questão das fronteiras, né, e a formação dos territórios. E como é que toda essa questão da cultura do solo vai acontecendo nos nossos estados, nos territórios, né, toda a reflexão sobre o agronegócio, assuntos muito importantes para que os nossos estudantes fiquem por dentro, né, porque a gente escuta falar nos noticiários muitas coisas, no entanto, a gente precisa de conhecimentos bem desenvolvidos e bem elaborados para que os estudantes possam refletir sobre essas informações. Lá na unidade curricular 5, que já vai acontecer no segundo semestre da terceira série, nós temos o título Tecnologia Agro, Rural e Urbana. E dentro dessas discussões todas, né, a gente tem a questão do transgênico, e a gente tem a questão de quais serão os alimentos do futuro, considerando toda a situação, né, ambiental que a gente vive hoje, o número de pessoas que habitam o planeta, o quanto que o planeta consegue dar conta de produzir, né, tudo que é necessário. Então, a questão da bioética virá junto com isso. Então, são provocações para a gente já ir pensando como é que tudo isso é extremamente importante na formação do cidadão na contemporaneidade. E para fechar, a gente tem a unidade curricular 6, onde o título é Produção em Contexto Global, e aí vem uma relação muito interessante para a gente desenvolver entre as duas áreas, porque a gente vai falar de inovação e a gente vai falar de tradição. E aí a gente vai precisar pôr na balança, porque as duas coisas são importantes, né? Então, esse aprofundamento curricular, né, dentro dos itinerários formativos, a cultura do solo, do campo à cidade, vai trazer muitas informações e provocar uma série de pensamentos. Paulinho, a palavra está com você. Eu acho legal complementar o que você está falando, Érica, que quando a gente vai para aquele documento, para o catálogo grandão, que eu falei que tem várias páginas, eu até peguei aqui e abri para a gente dar uma olhadinha. Eu consigo olhar, né, porque eu estou aqui com ele no celular. Qual é a relação, né, de todas essas unidades curriculares com os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, né? Principalmente dessa nossa aqui, a cultura do solo, do campo à sociedade. Então, lá, nesse documento, ele traz Fome Zero, agricultura sustentável, boa saúde e bem-estar, indústria, inovação e infraestrutura, redução de desigualdades, consumo e produção responsáveis e vida terrestre. Além de trazer a relação com as ODS, ele traz as competências da formação geral básica, que é bom dar uma olhadinha, por exemplo, ciência da natureza, competência 1, 2, 3, das ciências humanas, 1, 2, 3, 4, 5, 6, e assim por diante. E traz as competências gerais do currículo. Então é bom dar uma olhada com muita calma para esse documento, ver cada unidade curricular, ver onde é que ela está mais articulada ou não com a nossa disciplina, ver o que ela está articulada com os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável e ver aí com quais competências gerais elas estão dialogando.
Olá, professores, esperamos que todos estejam bem. Alzira e eu vamos conversar um pouquinho sobre esse itinerário puro da área de linguagens, que é o Se Liga na Mídia. E aí a gente já começa com uma palavra do próprio nome do itinerário formativo, que é mídia, que em outros termos seria meio. O que é o meio? O meio onde circula a informação, a comunicação e as formas de expressão. Para a gente pensar um pouco em toda essa evolução, porque a comunicação, a informação, ela sempre circulou, só que antigamente nós tínhamos como meio o quê? A carta, pombo-correio, e hoje nós temos o quê? As redes sociais, as diversas mídias. E nós precisamos pensar, né, como professores da área de linguagens, como que podemos subsidiar os nossos alunos, uma vez que essas atualizações, elas acabaram se transformando em profissões, né? Então, qual é a leitura, qual que é o multiletramento que nós vamos utilizar no nosso trabalho? Para quê? Para ajudar o nosso aluno a despertar o que está rolando. E não só nessa questão do mundo do trabalho, né? Pensar que uma mídia, ela precisa ter um princípio, além do estético, ético, né? Alzira, gostaria de comentar alguma coisa? Sim, quando você diz essa questão do mundo do trabalho, né, a gente já pensa que o estudante que optou pelo itinerário Se Liga na Mídia, ele vai desenvolver habilidades que vão ampliar seus conhecimentos aqui na nossa área, né, na área de linguagens. E que isso vai contribuir para o seu próprio autoconhecimento, como você disse, né, a continuidade dos estudos, a sua vivência, o seu projeto de vida. Pensando no quê? Né? Considerando a formação integral desse estudante, né? A formação do indivíduo em todas as suas dimensões. No guia, né, que a Érica até mostrou para vocês, né, o guia do estudante, tem uma perguntinha assim: mas qual será o seu papel e suas ações em meio a tantas mudanças na forma como utilizamos as linguagens e interagimos frente a um mundo tão dinâmico? Né? Se pensarmos, né, em que nós vivemos aí um mundo que requer cada vez mais que a gente saiba interpretar, interagir, utilizar as mídias digitais e as múltiplas linguagens, o Se Liga na Mídia, ele vai proporcionar situações para o crescimento desse estudante, tanto pessoal quanto profissional. Aquele estudante que quer trabalhar com comunicação, com interações, aí com vários gêneros, né, com a propaganda publicitária, com reportagens, podcasts, roteiros, notícias, o Se Liga na Mídia é o itinerário ideal para esse estudante. Ele vai aprender maneiras, né, esse estudante ele vai aprender maneiras de se expressar cada vez melhor, ele vai desenvolver a argumentação, a criatividade, ele vai ser capaz de criar, ele vai reinventar, ele vai compartilhar suas produções em diferentes espaços e mídias, inovando nos modos de produzir e circular informação. E nunca esquecendo que, né, Mi? Tudo isso, todas essas produções, esses compartilhamentos, sempre com ética e responsabilidade aí nos espaços e mídias digitais. Obrigada e se liga na mídia. Olá, professor, professora, tudo bem? Bem, com a proposta de aproximar os estudantes para as transformações da sociedade, como também inseri-los no mercado de trabalho e também, né, nos exames vestibulares, o novo ensino médio se propõe, por meio do itinerário formativo, cultura em movimento, diferentes formas de narrar a experiência humana, a levar o nosso estudante a pensar como a cultura está presente na vida dele, né? Seja esse estudante consumidor e ou produtor. E também levá-lo, né, a pensar como a cultura
influencia algumas decisões desse estudante, né, incluindo o projeto de vida, né, desse estudante, e não somente, ela também possibilitará que ele compreenda, né, aspectos por meio de suas experiências presenciais e virtuais. Então, nesse sentido, o itinerário formativo, ele vem proporcionar aos nossos estudantes a ampliação do repertório desse aluno, dessa aluna, a fim de ressignificar seu papel nos modos de vida. É isso aí, gente. E aí, dando continuidade, né, a esse itinerário de cultura em movimento, né, pensando nas narrativas de experiências humanas, a gente, além de pensar de ampliar esse repertório, mas pensar como esse estudante pode produzir e conectar culturas locais e globais, combater preconceitos e estereótipos. Então, esse estudante terá a oportunidade de ampliar seus conhecimentos a respeito de normas, hábitos, saberes, tradições, relações, práticas corporais e juízos estéticos, de forma que ele se posicione em base de critérios científicos, éticos e estéticos, utilizando assim, né, fatos e evidências, memórias e vivências que podem capacitá-los a produzir e conhecer e conectar com culturas de locais e globais diversos, né, sempre comprometidos com o combate ao preconceito e estereótipos. Então, é uma ampliação desse repertório, né, que nós, professores, possamos proporcionar aos nossos alunos. Tá ok? Obrigada. Olá, colegas professores da rede, estamos aqui, Fábio e eu, para falarmos rapidamente com vocês sobre o itinerário formativo integrado de Ciências da Natureza e Matemática, meu papel no desenvolvimento sustentável. Esse aprofundamento curricular, composto por 6 unidades curriculares, que o Fábio vai trazer um pouquinho para vocês mais para frente, ele traz as 2 áreas de conhecimento, trabalhando e buscando soluções para problemáticas atuais do nosso cotidiano, como, por exemplo, propostas para a redução da poluição da água e até mesmo descartes inadequados de resíduos. O estudo, a pesquisa, a análise de problemas envolvidos nesse aprofundamento curricular tem foco, que não poderia ser diferente, no desenvolvimento sustentável. O que se espera com este aprofundamento, né, é incentivar o nosso estudante, o nosso aluno, a nossa aluna, a pesquisar inovações tecnológicas orientadas para a sustentabilidade, de modo a ampliar a visão que eles têm do mundo e também permitir que possam tomar decisões individuais e até mesmo coletivas, de forma consciente na escola, no trabalho, no dia a dia, na vida deles. Quando a gente relaciona, assim como o Paulinho trouxe para vocês, né, os ODSs relacionados a esse itinerário formativo, nós temos lá o 3, boa saúde, bem-estar, o 6, água potável e saneamento, o 7, energia limpa e acessível, o 11, cidades e comunidades sustentáveis, o 12, consumo e produção responsáveis, e além desses, o 13, ação contra a mudança global do clima. Então é isso, pessoal, a breve introdução que nós temos para trazer para vocês, e eu passo agora a palavra para o meu colega aí, Fábio, de área de matemática. Obrigado, Márcia. Olá, caros professores, e continuando nesse bate-papo, do ponto de vista da integração entre as nossas áreas, as unidades curriculares, né, elas vão discorrendo de forma a oportunizar alguns caminhos bem interessantes, né? A gente tem lá na primeira unidade curricular a questão da água e energia. Então, desde o ponto de vista de aspectos sanitários, de saúde, de higiene, né, com relação à água, que a gente pode vincular à biologia, mas também questões das propriedades químicas, e a água gera energia, né? Há possibilidade de gerar energia sem ser pela água, né? Novas opções de energia, enfim, isso é muito interessante. E trazendo a matemática no sentido de analisar esses dados, né, as possibilidades de otimização, vai casando isso tudo muito bem.
e ela vai partindo, né, na unidade curricular 2 e 3, um pouco da cultura maker, onde fala de projeto de casa sustentável, né? Então, trazendo essas ideias da área de ciências da natureza e matemática, o que isso pode ser feito. Isso é bem legal, né? A questão do aprofundamento está, de algum modo, entrando dentro da comunidade, né? Com ações, atitudes e atividades. E, por fim, né, as 3 últimas unidades curriculares, elas vão discorrer em cima da produção, onde a gente pode pensar que as tecnologias que nós usamos partem de uma extração de minerais, né, e quanto que isso impacta o meio ambiente, porque vai falando, né, ultimamente tem acontecido, né, há pouco tempo, essas ventanias que só ocorrem no deserto, né, então as unidades vão aprofundando para a gente perceber o que os impactos que estão acontecendo no meio ambiente tem a ver com a climatologia, com tudo isso. E só para finalizar, também traz um pouco a questão da geolocalização, né? Não só do GPS, mas hoje em dia fazendas sustentáveis usam da geolocalização. E também até o cuidado com espécies são feitas de forma remota, né? E não mais como era antigamente. Enfim, é um itinerário formativo muito bacana e que dá para a gente explorar bastante coisa. É isso, Márcia. É isso mesmo, Fabião. Muito obrigada pelas colocações das unidades curriculares. E agora eu passo a palavra para a Érica. Um abração. Bom, pessoal, agora esse itinerário formativo aqui de aprofundamento integrado entre humanas e matemática traz para a gente uma reflexão muito interessante, mais que necessária, né? A gente sente muita falta de entender as conexões transdisciplinares, né? Para fazer acontecer com a matemática. E aí, nessa proposição, a gente enxerga uma sintonia muito interessante, né? Quem divide multiplica é um aprofundamento curricular que traz a matemática pensando junto com as ciências humanas, e não como instrumento, como ferramenta, mas as duas juntas, de mãos dadas nessa produção de conhecimento. Fábio, eu vou passar a palavra para você, dar continuidade nessas reflexões. Obrigado, Érica, mas é isso mesmo, né? O quanto que os números falam, né? E muitas vezes a gente acha que o pessoal das exatas é mais quieto, mais focado, mas a partir da análise dos números, a gente consegue ajudar muito as outras áreas, de modo específico, né, nesse aprofundamento, a área de humanas, né? Érica, a gente vê ali nas primeiras unidades curriculares a questão os números também importam, né, onde ele traz um pouco a questão dos índices demográficos e outros índices que vão explicando um pouco a nossa realidade, né? A gente avança um pouco para a segunda unidade curricular e a gente tem um pouco a questão das fake news. A unidade chama assim, de olho na informação. E hoje em dia, quando a gente, por maldade ou por algum outro interesse, a gente vai fazendo algumas manobras com os números, a gente acaba, ao invés de ajudar, né, e contribuir com a sociedade, há interesses maiores que a área de humanas. A gente tem uma questão dos números também empoderam, né? Talvez sabendo de alguns outros dados que explicam as desigualdades históricas, a gente vai caminhando e com certeza, né, Érica, se você quiser entrar na minha fala, essa questão de entender, através dos números, o nosso passado, o nosso presente, para ir avançando. E vai indo por aí, pessoal. As outras unidades curriculares, né, também vão discorrendo sobre isso. E, de modo específico, Érica, eu vou falar da última, que fala de indicadores sociais, né? O que isso muda na minha vida, esse é o tema. E é importante essa maturidade matemática ao ver os dados e entendendo o que está acontecendo no tempo atual, né? Isso é muito importante. Acho que era isso, Érica. Volta a palavra para você. Perfeito, Fábio. Eu acho que o slide pode ficar naquele anterior mesmo. O que chama atenção aqui, né, o convite para os professores de humanas e de matemática, né, aqueles que vão trabalhar com esse aprofundamento curricular,
é o olhar voltado para a análise de dados mesmo, né? Quantas vezes a gente fala, né, de compreender as diferenças, de analisar os índices sobre as diferenças, né? Os dados do IBGE, que aí estão com tantos gráficos, que muitas vezes até o professor de ciências humanas encontra alguns desafios na leitura. Então, aqui, nesse trabalho articulado, a gente vai ter o desenvolvimento dessa leitura junto com os estudantes, e esses dados, esses números, eles vão evidenciar fatos, né? Aí a gente consegue compreender claramente as diferenças étnicas, as diferenças sociais, as diferenças de gênero que acontecem em nossa sociedade. Então, é um pouco disso, né? A gente também encontra ali na unidade curricular 5 um pouquinho de reflexão sobre a questão de consumo, consumismo e um pezinho na educação financeira. Então, é um aprofundamento curricular que contribui e muito para a formação do cidadão. Mais uma vez, eu acho que é válido a gente reiterar aqui que hoje a proposição é a gente se apropriar o máximo possível dessas informações, que são as informações que temos, para a hora que chegar mais informações, mais materiais, a gente conseguir ampliar aí os nossos horizontes e o desenvolvimento das aprendizagens. Fábio, pode fazer o encerramento. Perfeito, Érica, obrigado. Mas eu acho que é bem isso, viu, Érica? Se eu fui falando, eu fui pensando aqui que só os números, às vezes, não expandem, né? Então, esse casamento é muito pertinente. Eu acredito que vai ser muito bom para os estudantes que escolher esse itinerário ter essa visão, ter essa oportunidade. É isso. Passa a palavra. Então, mais uma vez aqui, né, para a gente conversar um pouquinho agora desse itinerário que vai integrar ciências da natureza e linguagens, corpo, saúde e linguagens. Então, nesse itinerário, o aluno vai investigar o funcionamento do corpo, vai analisar como o nosso corpo foi influenciado pela evolução histórica, né, e tecnológica, e também é um itinerário que ele vai possibilitar que o aluno desenvolva um pensamento ético e crítico para combater o quê? Vários tipos de preconceitos, né? Então, a partir de compreender as linguagens e o funcionamento do corpo, o aluno ele vai ser capaz de ressignificar as relações que estabelece em ele e o universo, né? E como que isso vai acontecer? Dentro de cada unidade curricular. Então, eu só vou comentar brevemente o nome de cada uma, né? Então, eu vou utilizar minha cola aqui, senão não gravei o nome de todas. Então, o primeiro é Corpos em Movimento, Cultura e Ciência, que vai ser uma unidade curricular que vai envolver práticas corporais. Aí, a segunda unidade curricular, que é Tecnologia e Qualidade de Vida, que o aluno vai aprofundar em aspectos relacionados ao corpo humano e terá a oportunidade de criar textos de divulgação científica, né? E refletir sobre as suas consequências, reconhecendo a sua importância na comunidade e na sociedade. Aí o terceiro que a gente tem é a produção de energia e prática corporal. Discutirá as relações entre a produção de energia, práticas corporais, alimentação e bem-estar. A unidade 4, que é o corpo que fala, expressão e preconceitos, que ele vai identificar, analisar e ressignificar criticamente, considerando o corpo e as suas mudanças, né? A quinta, as dinâmicas do corpo, saúde e movimento, né? Como que os movimentos, ele vai compreender o funcionamento do corpo humano, como o consumo de substâncias químicas pode interferir no metabolismo e na saúde, e por fim, o corpo na mídia e suas múltiplas representações. Então ele vai vivenciar discussões e redimensionar os significados dos padrões estéticos culturalmente construídos pela mídia, né? Então,
Da minha parte é só isso. Paulinho, você gostaria de complementar alguma coisa? Eu vou colocar, Mi, só para completar o que você falou, que você já colocou aí algumas unidades curriculares, eu vou colocar só aqui quais são as ODSs que estão, que fazem parte desse itinerário integrador. Então, como a gente já falou lá em Ciências da Natureza e Ciências Humanas, e acho que já trouxeram, nesse nosso itinerário aqui integrado, tem boa saúde e bem-estar, que seria o ODS 3, A4, educação de qualidade. A10, redução de desigualdades. E A12, consumo e produção responsáveis. Fora essa questão, também tem as competências da formação geral básica, o de natureza são as competências 1, 2 e 3, e as de linguagem é 1, 2, 3, 5 e 7. Então, é bom a gente colocar sempre essa relação das ODSs e quais competências estão alinhadas a esse itinerário integrado. Fora isso, eu só queria colocar uma coisa como exemplo para os professores. Dentro do itinerário formativo, esse que a gente está falando aqui, que tem o corpo, saúde e linguagens, né, se a gente for olhar lá, e for pegar aqui, por exemplo, a primeira unidade curricular, expressões artísticas, corpo e movimento, ela está muito mais voltada para a arte. Então, essa relação do corpo, da linguagem corporal, né, está toda voltada para, então, ó, investigação e experimentação da dança, do teatro, do circo. Se a gente for pegar lá, vou puxar a sardinha para o meu lado, lá no componente 5, equilíbrio e movimento, né, aí já tem uma relação com as reações químicas, a química dos músculos, né, que tem a ver com o corpo, as ligações químicas, a rapidez das transformações químicas, o equilíbrio químico, fadiga e acidose muscular. Então, tem essa relação com o corpo. Então, é bem legal que vocês, assim que puderem, quem ainda não teve contato com esse documento, com esse catálogo que a gente está comentando aqui com vocês, que façam uma leitura. Esse catálogo já traz para a gente coisas importantes que as nossas disciplinas têm que conversar com as outras nesses itinerários integradores. E quais são as relações entre elas. Eu acho que era isso, Mi. Pois bem, professores, quanto a esse itinerário formativo, superar desafios humanas, né, ele propiciará ao estudante, né, a desafiá-lo dentro da esfera do existir, conviver e coexistir, conviver e existir. Pois bem, aqui, né? Essas são, né, os nossos, né, como posso dizer para vocês, os desafios, né, desse itinerário formativo, certo? Isso quer dizer, né, que o estudante, ele irá explorar novas formas de se relacionar com as pessoas, também com culturas e territórios, né, como também, né, se preparar para o mundo do trabalho, né? E, ao olhar para si, né, e para o outro, né, o estudante, ele terá a oportunidade de refletir, criar e transformar a si e a sociedade. Tá? Nessa trajetória, né, o estudante, ele investigará diferentes produtos culturais, como também espaços geográficos e práticas discursivas, né, que o ajudará a criar e intervir na sociedade. Todo esse conjunto de desafios, né, aprimorará a atitude cidadã do nosso estudante. E aí, Cristina, tem mais alguma informação para complementar a minha fala? Temos sim, Maristela. Vamos lá, então. Considerando os aspectos mencionados pela Maristela, né, no guia do estudante também, nós temos que é abordado que, ao identificar problemas e suas causas, o estudante é estimulado a várias ações, como buscar informações, por exemplo, como participar de propostas de políticas públicas, promover ações como elaboração de páginas de internet, e produzir materiais para intervir e mediar a busca por relações sustentáveis. Será possível também analisar e revisar fatos do passado e do presente,
para propor e empreender formas de convivência baseadas nos direitos humanos. Nesse itinerário, os estudantes poderão experimentar novos sentidos para a aprendizagem, bem como aprimorar a argumentação e a mediação social, favorecendo o aperfeiçoamento nas relações na sociedade e no trabalho, contribuindo para práticas de protagonismo, tanto social, profissional, quanto político. E agora, pessoal, estou aqui junto com o Juves para a gente falar um pouquinho rapidamente para vocês sobre o itinerário formativo específico de Ciências da Natureza, que é Ciência em Ação. Esse aprofundamento curricular, também composto por 6 unidades curriculares, ele traz aí a exploração do universo com uma abordagem de temas como a origem e a diversidade da vida, a forma como os seres vivos interagem com o meio, a saúde e seus determinantes, o uso de energia e outros recursos naturais, permitindo aí que o estudante analise como os seres humanos vivem, habitam, se locomovem, se alimentam, se interagem, se comunicam a partir da investigação, utilizando fontes confiáveis de dados, aplicação da ciência e o desenvolvimento de projetos. Quando nós falamos em investigação, nós estamos aí falando do viés, da trajetória, na verdade, de ciência da natureza para o desenvolvimento das habilidades previstas para a educação básica. Há uma combinação nesse aprofundamento de ciências da natureza com tecnologia, com arte, com matemática e educação física. E esse aprofundamento, ele busca a integração de diferentes conhecimentos com o objetivo de propor aí soluções para os problemas do cotidiano do dia a dia dos estudantes. Por se tratar de um aprofundamento e uma ampliação da trajetória escolar do estudante, do nosso aluno, da nossa aluna, o percurso ele possibilita a aplicação de aprendizagens na intervenção sociocultural, na investigação científica, em processos criativos e até mesmo em empreendedorismo. Os ODS relacionados, né, a esse aprofundamento curricular, nós temos o 3, Boa Saúde e Bem-Estar, o 6, Água Potável e Saneamento, o 7, Energia Limpa e Acessível, o 12, Consumo e Produção Responsáveis, e o 13, Ação contra a Mudança Global do Clima. No link que já foi passado para vocês do novo ensino médio, nós temos acesso às ementas detalhadas, ao guia do estudante e até mesmo às matrizes curriculares, que são todos objetos de estudo para nós, professores da rede. Então, pessoal, dar uma estudada, acessar, dar uma olhadinha, discutir com os colegas, com os gestores das unidades escolares. E agora eu passo a palavra para o Juvenal, que ele vai falar um pouquinho das unidades curriculares, desse aprofundamento curricular. Juves, Ciência em Ação, vamos lá? Obrigado, Márcia. Olá, professores, professoras, todos que nos assistem. Bom, vamos falar da primeira unidade curricular, né, que é o projeto Casa Sustentável. Ele traz nessa unidade a possibilidade de construir um projeto de uma casa sustentável, né? Pode também, além da construção desse protótipo, você utilizar essa unidade curricular para traz a possibilidade de você utilizar módulos, né, de uma casa sustentável para melhorar ou aproveitar esses módulos nas construções que tem hoje, né, com foco no reuso, na reciclagem e o uso consciente e eficiência energética. Dentro dessa unidade curricular, nós temos os componentes curriculares, hábitos sustentáveis, eficiência energética, construção sustentável e recursos e sustentabilidade. Na unidade curricular 2, que é o projeto de vida ao extremo, nós temos nessa unidade, além
da evolução dos elementos químicos, interação gravitacional e grandezas do universo, nós temos ali condições extremas para a vida, inclusive citando as condições para a vida em outros planetas, né? E essas situações extremas de vida no nosso planeta, como fossas abissais, né, fundo do mar, grandes altitudes, condições com baixa atmosfera, e essas condições são abordadas nessa unidade curricular, que traz os componentes vida nos extremos, rumo ao espaço, medidas para a existência da vida e o componente do micro ao macro. Na unidade curricular 3, Tecnologia da Inclusão, nós temos o trabalho da tecnologia aplicada a soluções que possibilitam a acessibilidade e qualidade de vida para as pessoas, com foco no conhecimento científico e tecnológico. E os componentes curriculares nessa unidade curricular são design para inclusão, características adquiridas e hereditárias, biomecânica e materiais inovadores. Na unidade curricular 4, comunicação, saúde e bem-estar, nós temos a comunicação, saúde e bem-estar para ações que possam disseminar informações fundamentadas sobre a promoção e a prevenção da saúde na melhoria da qualidade de vida, utilizando mídias e recursos diversos. Os componentes curriculares presentes são sistema endócrino e nervoso, respostas e dependência, interpretando sinais do corpo, tecnologia e saúde, e interações entre substâncias no organismo. E a unidade curricular 5, Tecnologia Agropecuária, ela traz conhecimentos de tecnologias aplicadas na agropecuária, como técnicas de redução de impacto ambiental e aspectos de mercado consumidor, geração de renda, e tem como componentes curriculares comunicação em linguagem, manipulação genética, tecnologia dentro das máquinas e compostos agrícolas. E a última, que é o componente curricular 6, economia circular, ela traz um projeto, né, investigativo para ser aplicado sobre um problema local, dentro da temática da redução, reutilização, recuperação e reciclagem de materiais e energia, e para a promoção do meio ambiente e bem-estar social e desenvolvimento econômico, que tem como componentes curriculares cidades sustentáveis, aprimoramento de resíduos eletrônicos, aventura e consciência ecológica e produtos e processos de baixo impacto. Bom, são essas as 6 unidades curriculares que eu apresento para vocês na nossa área de Ciência e Natureza, no Ciência em Ação. Passo a palavra, Márcia. É isso mesmo, Juves. Agora vem matemática conectada. Olá, professores, tudo bem com vocês? Que bom, a gente está aqui novamente, né? E felizes, muito felizes eu estou com os nossos itinerários formativos da área de matemática, né? Por que que eu estou feliz? Eu estou feliz porque a gente vai ver a matemática realmente numa integração curricular, bem assim conduzida, bem arrumada, e nós vamos ver a matemática, com o nome dela já fala, começa com matemática conectada. O que é isso? Ela está conectada com a vida, está conectada com o projeto de vida desse estudante, né? E isso que vai ser muito, muito legal. Por quê? Porque quando a gente pergunta projeto de vida, falam para a gente assim, começa assim lá no primeiro itinerário nosso curricular, na nossa unidade curricular, começa falando assim, qual o seu projeto de vida, né? E a pessoa fala assim, para você conseguir seu projeto, o que você precisa fazer? Geralmente vem
preciso ter foco, preciso estudar. Só que precisa de uma coisa muito importante, né? Ele precisa como conseguir esse financiamento para o seu estudo. Se ele for continuar o estudo, ele vai precisar do investimento financeiro. Como que ele vai conseguir esse investimento financeiro? E antes disso, também ele tem que procurar o quê? Como está esse mercado de trabalho que eu vou procurar? Então, isso vai envolver muita estatística, vai envolver essa pesquisa, realmente o projeto de vida ali, sabe, bem no seu semi, bem na sua raiz, né? E como que você vai conseguir esse dinheiro? Você vai fazer algum financiamento para isso? Você vai trabalhar em algum lugar? Onde você vai trabalhar? Será que dá certo para você conseguir? E esse financiamento, como está o juro disso? Então, isso vai caminhar. Não, eu não vou trabalhar, vou abrir um negócio. Ótimo. E para abrir um negócio, quanto você vai precisar investir? Não vou estudar em faculdade estadual. Ótimo. Mas e quem vai te custear você em outra cidade? Então, tudo isso é um levantamento. Então, é isso que é a minha alegria de ver realmente que vai ter essa matemática, ela vai estar junta, grudada no projeto de vida. E isso vai dar um ar diferente, né? A gente não via desse lado. A gente sempre fala, eu quero ser isso, eu preciso estudar, eu preciso fazer. Só que a gente precisa de muito mais coisas. E esses dados, esses levantamentos são muito importantes. E vai ser conectada, essa conexão, essa matemática conectada, além do projeto de vida, ela vai estar conectada com outras disciplinas. Isso vai ser muito bom. Aquilo que a gente queria fazer, essa conexão, mostrando a matemática conectada, agora já vai vir bem conectada em cima de unidades curriculares, tá? Então, quando chegar, a gente vai estar junto, a gente vai estar debruçado junto e a gente vai estar junto com vocês, tá bom? É com você, Fábio. Pegando, então, essa fala da Inês, tão viva, tão rica, gente. O estudante, pensem só, né? O estudante que escolher matemática como aprofundamento é porque ele gosta muito de matemática. E a oportunidade desse itinerário formativo, com tudo isso que a Inês falou, vem trazendo a questão da interpretação do argumento e de tomada de decisões a partir dessa vontade dele, dessa facilidade, desse desejo dele com a matemática. Pegando sequência, né, na segunda unidade unidade curricular, estou olhando aqui o tempo, na segunda unidade curricular, vai falar um pouco de coisas muito interessantes, como essa parte dos games, dos jogos, das estratégias de criação. Isso, com certeza, está dentro da matemática. Assim como uma pessoa que quer desenvolver a criação de jogos, né, ela precisa também trazer a questão da arte, né, trazer alguns outros componentes, mas está muito dentro da matemática o pensamento computacional envolvido nos jogos, né? Isso é na unidade curricular 2. Aí avança um pouco para a unidade curricular 3, que fala da probabilidade, né, desses estudos que a matemática traz, que muitas vezes a gente não sabe a importância disso na nossa vida. A questão, compensa jogar na Mega Sena? Quando eu jogo na Mega Sena, eu entendo a chance, né, que eu tenho real, o que significa? É melhor jogar na Mega Sena ou na rifa do bairro, por exemplo, né? As probabilidades envolvendo previsões do tempo e tudo isso, na unidade curricular 2 vai falando. E vai avançando, né? É um itinerário formativo para quem gosta da matemática. A gente tem na unidade curricular 4 e 5, na 4 especificamente, uma questão da geometria. O quanto de matemática tem nas construções da engenharia e da arquitetura. Olha que oportunidade o professor vai ter. Na unidade curricular 5 vai falar um pouco sobre a matemática na natureza, a questões desses fenômenos que ocorrem com uma certa recorrência, né? A questão da astronomia, a questão da arte. A gente pega Leonardo da Vinci, por exemplo, né? E toda a matemática envolvida nisso. E para finalizar, eu acho que ele finaliza trazendo um pouco do início da fala da Inês, porque a última unidade curricular, o título é esse: Eu Jovem, Mundo de Trabalho e Projeto de Vida, né? Eu Jovem, Mundo de Trabalho e Projeto de Vida. Como que está a minha organização para o que eu quero depois do ensino médio? Seja um vestibular, organizar estudos, seja o mercado de trabalho, me organizar nessas provas de concurso público, raciocínio lógico, ou mesmo na questão das entrevistas. É isso,
é um itinerário muito bacana para quem gosta da matemática, onde a gente, como a Inês disse, a gente conecta coisas que de repente passavam desapercebido. Passo a palavra, Inês. Gente, estamos conectados, estamos juntos. Chegando o material, nós estamos aí conectados. Abraço. Olá, gente, que bom, né? Estamos aqui. Agora nós vamos falar de um aprofundamento muito importante e chama START, a hora do desafio. E como todos os nossos componentes que nós passamos, né? Como tudo que nós passamos, o que a gente visa? A gente visa o projeto de vida do estudante. E para que ele consiga, né, ele comece a visualizar esse projeto de vida, é necessário desenvolver nele alguma aprendizagem. E START, hora do desafio, através das unidades curriculares, ele irá desenvolver essa aprendizagem através de, pelo próprio nome, diversos desafios diferentes, vai ser muito legal. Sabe aquela fase do jogo que dava aquela brecada, agora não tem mais jeito? Nós iremos, né, através das unidades curriculares, dar essa dica. E a gente só não pensa também num jogo como um jogo, mas a vida, né? Quando dá aquela brecada lá, o que a gente pode fazer? Como que a gente pode ter uma estratégia para sair? E também, quando lê aquelas notícias, um dá uma opinião, outro dá outra opinião, e de repente o estudante fica sem opinião. Por quê? Porque ele não consegue analisar aqueles dados que traz na notícia. Então, através das unidades curriculares, será abordado isso e vai dar embasamento para que esse estudante possa se desenvolver. Nós vamos levá-lo a fazer o quê? A formular hipóteses, analisar, desenvolver estratégias, ele vai ser capaz de propor sugestões também. E, acima de tudo, esse estudante, quando ele fizer essa unidade, ele vai falar assim: nossa, eu sou um resolvedor de problemas. Olha que coisa legal. Tá aí, START, a hora do desafio. E o meu amigo Paulo está com a palavra. Então, a Inês resumiu bem o que é o aprofundamento curricular integrado, né, de linguagens e matemática, o START, a hora do desafio, né? Esse aprofundamento tem o foco, né, em desenvolver as habilidades em resoluções de problemas, seja ele na vida acadêmica, na comunidade ou no mundo do trabalho desse estudante, né? Nesse aprofundamento, estão previstas a participação em oficinas, em clubes, em núcleos de pesquisa e nas práticas, né, que levarão esse estudante a refletir as informações divulgadas nas diversas mídias, né, para que ele possa interagir, para que ele possa perceber quais são as fontes factíveis, né, o que é verdade, né, na notícia, qual é a fonte confiável, da onde vem essa notícia, né, para que ele possa interagir com a própria realidade dele, né. Ele também produzirá, através das diversas linguagens, com base dessas informações factíveis, diversas práticas em música, na dança, com fotografia, teatro e nas diversas ginásticas. Ele realizará uma análise do que é belo, né, dentro do mundo das artes, dentro das práticas corporais e também dos números da matemática. Eu acho que é isso, né, Inês? É isso mesmo, né? E vai ser muito gostoso. Matemática com educação física, né? Matemática com a arte, com o inglês. Nós vamos ficar muito bom. Gente, aí nós estamos completando agora o nosso ciclo, né? Dos componentes, todos os componentes curriculares. E, através desses aprofundamentos, aí, assim que nós tivermos chegar mais coisas para a gente, nós passamos em cima do que nós temos, né? E assim que nós recebemos as novidades, nós vamos estar compartilhando. E lembre sempre, vocês têm o núcleo pedagógico ao lado de vocês. Núcleo, não importa, nós estamos juntos, nós vamos desenvolver juntos e os nossos alunos vão crescer, tá bom? Um abraço para vocês. Paulo? É isso aí, gente. Até a próxima.